Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e o vice-presidente do Sindusfarma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo, senhor Nelson Mussolini. Vamos conversar sobre uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Bauer, que elimina a tributação incidente sobre os produtos farmacêuticos. Vou puxar o assunto pedindo ao senador Bauer que explique em detalhes essa sua PEC, que tem o nome de PEC, o número 115 de 2011. Cumprimentando a todos os telespectadores e a você, Rolenberg, e também ao Mussolini, que nos dá o prazer da sua companhia, eu devo primeiro informar que nós temos um número triste no Brasil para apresentar ao mundo. Nós somos o país campeão mundial de tributos sobre medicamentos de uso humano. 33,9% do valor que pagamos, nós, cidadãos, pelos medicamentos, são impostos. Portanto, de cada 3 caixas de remédio, uma é imposto. E só 2 são efetivamente medicamento. Outros países do mundo desenvolvidos, como Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, como a Venezuela e até a Colômbia, têm 0 de imposto sobre medicamentos. E muitos deles cobram algum imposto, mas muito menos do que o Brasil. Baseado em informação de pessoas, na manifestação de muita gente que quer mais saúde, que quer que a saúde efetivamente esteja ao alcance de todos, eu apresentei essa proposta, que recebeu o apoio dos 81 senadores. A minha assinatura e mais 80. O que também é um fato inédito. Zera por completo qualquer imposto federal, estadual e municipal. Veja, nós precisávamos fazer isso na forma de proposta de emenda à Constituição, exatamente para dar a amplitude dessa isenção, tanto na esfera municipal como estadual e como federal. Na Constituição Federal nossa do Brasil, de 88, foi colocado que partido político não paga imposto, religião e igreja não paga imposto, jornal e revista não paga imposto. Então eu acrescentei uma letrinha nesse artigo e diz, depois da letra, só a seguinte: medicamento de uso humano, ponto. Está isento também. Se aprovado aqui no Senado, e eu tenho certeza que será, o senador Luiz Henrique é o relator, e ele já me deu notícia de que o seu relatório será favorável, depois vai para a Câmara, onde eu tenho certeza também será aprovada essa proposta. E aí, no primeiro dia do ano seguinte, a data da aprovação, o valor dos medicamentos cai 33% em todas as farmácias em todo o Brasil. Eu estou certo de que até o governo apoia, porque eu já falei com o ministro da Saúde e ele já manifestou e já autorizou dar notícia da sua posição favorável a essa proposta. Já conversei com a Anvisa, já conversei com lideranças do setor produtivo, do setor das farmácias e até de consumidores, porque efetivamente esta é a melhor saída para nós viabilizarmos a saúde como uma ação de governo positiva de resultados garantidos. Porque quem não toma o remédio até o fim, fica doente de novo. Volta para a fila da consulta médica, tem que tomar remédios mais caros. Às vezes a doença é até agravada. A doença fica maior e ele acaba internado. Quer dizer, o governo tem muito prejuízo, o SUS tem prejuízo, o Ministério da Saúde tem prejuízo com a falta da utilização adequada do medicamento prescrito pelo médico, no caso para a cura de alguma doença. Por isso, essa PEC, eu tenho certeza, vai andar, vai ser aprovada e vai se tornar realidade no nosso país, com o apoio de todos os senadores e também dos deputados. Doutor Nelson, e a indústria? Primeiro, eu queria que o senhor situasse o Sindusfarma dentro do contexto da indústria farmacêutica e depois posicionasse o Sindusfarma em relação à PEC. Então, o Sindusfarma é a entidade da indústria farmacêutica que congrega 85% mais ou menos do mercado farmacêutico brasileiro. Porque nós não temos só indústrias estabelecidas no estado de São Paulo, mas indústrias estabelecidas no Brasil como um todo fazem parte da nossa entidade. Então, a nossa entidade briga há muito tempo por uma redução da carga tributária, para trazer a carga tributária para zero. Então, um dos focos do Sindusfarma, além do foco educacional de treinamento e trazer o nosso
trabalhador para uma condição melhor é também trazer mais saúde para a população. Eu sempre digo que o nosso negócio é vender saúde em caixinha. A saúde está dentro da caixinha. E é absurdo o que se paga de imposto no Brasil. Eu estava fazendo alguns estudos recentemente, junto com outras entidades da indústria farmacêutica, e nós levantamos que a França, que é o país do mundo, que tem uma das maiores cargas tributárias geral, 44% paga-se de imposto, enquanto aqui no Brasil a nossa carga tributária está aproximadamente 38%. Sobre medicamentos, na França só se paga 2,1% de imposto. E aqui no Brasil se paga os 33,9%, como bem lembrou o senador Paulo Bauer. Então, a iniciativa do senador, ela conta com todo o apoio da indústria farmacêutica, porque vai trazer mais saúde à população. A gente sabe muito bem que uma população que tem acesso a medicamento, um país que dá acesso a medicamento de forma correta e responsável, evita muitos males, gasta muito menos com hospitalização, gasta muito menos com todo o sistema de saúde. Ainda o medicamento é o insumo mais barato para a saúde. Então, nós temos que incentivar esta iniciativa do senador. Muito se diz, mas vai diminuir o imposto, e será que vai realmente diminuir o preço do medicamento? As indústrias vão repassar isso? Isso sempre tem essa dúvida. Todo mundo fala isso. Mas a legislação que regulamenta o preço do medicamento, porque medicamento é um dos únicos bens no Brasil que tem seu preço controlado pelo governo, a legislação que regulamenta o preço do produto novo, o preço do produto velho, determina que, havendo qualquer redução tributária, no dia seguinte nós somos obrigados a reduzir o preço do produto. Seria uma boa notícia realmente, hein? Então, de fato, Nelson, nós já estamos engajados na legislação, passando a PEC do senador, fatalmente o consumidor vai poder pegar de cada R$100, R$33 e colocar no bolso para ter uma qualidade de vida melhor. Eventualmente até gastar numa academia de ginástica que ele vai não precisar tomar um medicamento. Eu pergunto, senador Bauer, essa sua PEC, ela vai valer para todos os medicamentos, inclusive os importados, ou só para aqueles fabricados no Brasil? O senador Luiz Henrique, que é o relator, já me deu notícia de que no seu relatório ele vai fazer uma exceção. Remédio importado pagará imposto de importação, mas não pagará IPI, ICM e outros impostos nacionais. Por quê? Porque nós temos que valorizar a indústria nacional. Se, por exemplo, houver a necessidade de um determinado medicamento importado, porque nós não temos suficiente aqui, o governo até pode isentar por uma lei ordinária aquele produto do pagamento do imposto de importação. Mas nós não podemos colocar isso na Constituição. Na Constituição vai falar que todos os remédios produzidos no Brasil para uso humano são isentos de impostos. Não das taxas, PIS, COFINS, essas coisas continuam, mas impostos são eliminados. Agora é importante eu dizer, Rolenberg, mais uma coisa que eu acho que tem muita importância quando se discute esse assunto. A Constituição Federal, a nossa, diz que o governo deve destinar 18% para a saúde. E quando se fala em saúde, se fala em tudo. O hospital, a prevenção de problemas de doenças infecto-contagiosas, a questão do fornecimento de remédios. Muitos governos estaduais têm seus laboratórios onde produzem medicamentos, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, etc., sem impostos. Mas acontece que tem problema de câncer, tem problema de fígado, tem problema de rim, tem problema neurológico, tem problema de tudo que é tipo. A doença não atinge só pobre ou só rico, ela atinge todo mundo. Então, o que nós temos que considerar? Que o governo não está gastando no Brasil 18% em saúde. Eu afirmo isso. Não está. Por quê? Porque quando uma prefeitura compra medicamentos para colocar lá no posto de saúde do município, ela faz uma licitação para comprar, digamos, R$100 mil de medicamentos. Quem vai vender esse medicamento são as empresas aqui do Sindusfarma. E as empresas, quando vendem para a prefeitura, vendem com o preço do imposto embutido. Então, 100 mil é o que custa, 100 mil é o que a prefeitura paga. Só que dentro desses 100 mil tem 33 de imposto.
Aí a empresa recebe os 33 da prefeitura, pega esses 33, paga imposto federal, paga imposto estadual e depois de meio ano, o mesmo prefeito que comprou aquele remédio para o seu posto de saúde, vem aqui no Senado e pede para o senador para ir falar com o ministro para ver se consegue uma verbinha para construir um posto de saúde. Vai lá no governo do estado e fala com o secretário estadual de saúde e pede uma verbinha para comprar uma ambulância. Isso nós temos que eliminar da vida pública do país. Essa burocracia, esse passeio do dinheiro... Essa dupla tributação em alguns casos. Isso porque não no caso da resolve prefeitura acaba sendo uma dupla tributação. Se bem que no caso de prefeitura ela não cobra impostos sobre medicamentos, ela pode cobrar sobre o serviço que é prestado por quem usa o medicamento, por quem aplica o medicamento. Então, no caso, a minha PEC poderá ensejar que até esse imposto municipal que eventualmente exista possa ser eliminado. Por exemplo, nos Estados Unidos, até a gráfica que imprime a bula do remédio, a bula, não paga imposto sobre a bula. Sim. Porque não existe remédio sem bula. O remédio tem que ter caixa, tem que ter bula, tem que ter quem transporte ele. Então, quando nós constitucionalizarmos isso, é cadeia produtiva. Assim como em jornais e revistas não se paga imposto, a gente tem que dizer, a Playboy, a Caras também não paga. Não faz mal, porque a Constituição é clara, é jornal e revista, seja qual for. O remédio, quando dissermos medicamento de uso humano não paga imposto, é para todos os níveis. E as prefeituras não vão mais pagar. E aí ela vai construir o dinheiro, vai usar o dinheiro que deixa de gastar com imposto para fazer o posto de saúde e não precisa gastar dinheiro viajando para Brasília, viajando para a capital do seu estado para pedir, de pires na mão, um dinheirinho para comprar uma ambulância. A saúde não pode ter esse tipo de tratamento. Ela merece ser tratada com velocidade, com eficiência e sempre perto da pessoa. Pelos dados do Sindusfarma, o Brasil é o país que mais cobra impostos? Sim, é 33,9%. A média mundial, excluindo o Brasil, porque se você coloca o Brasil, a média sobe, é 6,3%. E alguns países não cobram nada? Tem vários países que não cobram nada. Eu tenho uma relação dos países. O Reino Unido não cobra nada, que tem um sistema de saúde mais perfeito do mundo. E nós vimos agora na Olimpíada, quando se mostrou isso de forma muito clara, o sistema inglês de saúde é muito eficiente. No Canadá não se cobra nada e também tem um sistema de saúde eficiente. Sistema como o que o Brasil quer implementar, que é o SUS. Uma saúde para todos. Então, quando se fala em saúde para todos, não pode se cobrar imposto. Não pode se criar toda uma estrutura tributária que as empresas são obrigadas a ter para pagar imposto. Hoje, as empresas têm dentro do seu pessoal, em vez de estar fazendo pesquisa para descobrir novas drogas, nós estamos tendo gente que tem que ficar calculando e os impostos sobre medicamentos. É um absurdo, mas eu li uma relação de normas, só de ICMS são editadas por dia 5 normas no Brasil de ICMS. E as empresas têm que ter gente para olhar essas 5 normas. E eu pergunto, o senhor teria condições de avaliar se nesta conta, ou seja, o que o governo deixaria de arrecadar, caso a PEC do senador Bauer venha a ser aprovada? Esses outros ganhos indiretos de melhoria da saúde geral compensariam uma coisa pela outra? Existe esse cálculo feito pela Sindusfarma? Não existe cálculo. Nós estamos terminando de fazer esse cálculo. Inclusive, o senador escreveu uma parte de um livro que nós vamos lançar agora em outubro sobre a questão tributária no Brasil, e nós estamos terminando de fazer esses cálculos. Mas o mais importante disso é o seguinte: o Brasil vem, nos últimos anos, se aprimorando na arrecadação tributária. Hoje se arrecada muito mais e melhor do que se arrecadava há 5 anos atrás. Então chegou a hora do governo olhar isso e falar assim, não, mas uma parte eu posso destinar para aquilo que é essencial para a população e que está na Constituição, porque a Constituição diz que saúde é essencial para a população, medicamento é essencial para a população. Então nós podemos pegar aquela gordura que nós conseguimos ganhar nos últimos anos, sabendo arrecadar melhor através de todos os sistemas que foram implementados no país, substituição tributária, notas fiscais eletrônicas e tudo isso. Então o governo pode falar, uma parte eu vou destinar para zerar
o imposto para a saúde, deixar a população ter mais acesso aos medicamentos e, com isso, gastar menos em saúde. Tem uma coisa que ainda que precisa ser mencionada. Grande parte da população brasileira hoje não está mais vinculada ou não está mais dependente do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque optaram por planos de saúde. E plano de saúde custa caro. Por que custa caro? Porque a empresa que gerencia o plano de saúde faz o preço calculando que você pode ficar doente, calculando que a pessoa pode ser internada num hospital. E toda internação hospitalar, em média, custa 30% do total da internação, dos preços, da hospedagem do paciente, da alimentação do paciente, do serviço de higiene do paciente e do medicamento. De todo custo, remédio é 30%. Ora, se nós eliminarmos o imposto, haveria um barateamento haveria lá no plano de saúde. Lá no plano de saúde, ele poderia 10%. reduzir no valor da mensalidade que cada um paga. 10%. Eu não diria 10%, porque também o plano de saúde nem sempre está trabalhando com internação de pessoas. Às vezes é só consulta, só exame laboratorial, mas seguramente 4%, 5%, 6% eles vão poder reduzir no preço. Você veja que consequência e que extensão tem isso. E aí nós não estamos falando de conta de governo, nós estamos falando de conta para o bolso do brasileiro. Eu tenho certeza que essa PEC, que inclusive será, se aprovada, sancionada pelo Congresso, pelo presidente do Congresso, nem passa pelo Executivo, vai ser aplaudida até pelo Executivo, porque o ministro da Saúde me informou no dia em que eu estive reunido com ele, que, sem dúvida nenhuma, o Ministério acaba, no curto prazo, no médio prazo, tendo ganho com isso. Olha outra coisa. Eu tenho certeza que as grandes confederações de indústrias, por exemplo, as grandes confederações de trabalhadores, na hora em que começarem a notar a importância dessa PEC, vão dizer, mas peraí, o empregado não vai mais faltar ao trabalho, ele não vai ter que tirar 15 dias de licença para cuidar de uma doença que ele não curou bem porque ele não tomou remédio direito, porque ele não tomou todo o remédio, todo o medicamento na primeira ocorrência. Todo mundo sabe, a primeira vez que aparece uma doença, se a gente curar ela bem, se a gente tomar o medicamento até o fim, fizer tudo direitinho, nós teremos uma chance bem maior dessa doença não voltar. E o Brasil já avançou muito por decisão da Anvisa, por exemplo. Hoje você não compra mais medicamento tarja preta sem receita. E daqui a pouco vai ser a tarja vermelha também. Sim. Quer dizer, o povo brasileiro está se acostumando a conviver com o médico, a perguntar ao médico, a ouvir o médico. Mas de que adianta ouvir o médico se você não tem o remédio à sua disposição no preço que você pode pagar? Que adianta você estar no médico e não ter a sua saúde completamente restabelecida? É bom até dizer, e isso eu posso dizer aqui na presença do Dr. Nelson, a indústria farmacêutica não vai ganhar nada com isso. Sim. Porque ela continuará vendendo o remédio que vende hoje. Poderá ganhar pelo aumento do volume da compra da farmácia, quer dizer, pelo aumento do Isso, né? Que vai gerar mais saúde para a população. Quer dizer, mas é um jogo de ganha-ganha. Ela não vai ter despesa e nem lucro com isso, ela apenas vai eliminar da vida dela os departamentos de contabilidade tributária. Esquece isso, ele não tem mais nada com isso. Agora, imagino sempre a pessoa ir numa farmácia, comprar um medicamento esta semana, paga, sei lá, R$50, vai na semana que vem, depois de aprovada essa PEC, e vai pagar pelo mesmo medicamento R$15 a menos, sim. É uma diferença extraordinária. Sim. É uma coisa que o Brasil há tempo não vê. E vai ter resultado positivo. Tenho certeza disso, Rolenberg. Pois nós aqui na TV Senado vamos acompanhar para e passo a tramitação dessa PEC, porque ela interessa diretamente à cidadania brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Além de agradecer aos nossos convidados, eu quero lembrar aos nossos telespectadores os caminhos que têm para entrar em contato conosco. Basta ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.